A psicanálise como a gente conhece hoje nem sempre foi assim. Vamos mergulhar na mudança que foi, talvez, a mais fundamental de todas. A transição do método catártico para a associação livre. Uma mudança que trocou a sugestão pela escuta. Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Ela vai no coração da técnica psicanalítica. Como foi que a prática saiu de um modelo em que o analista basicamente forçava uma memória para um modelo onde o paciente é quem constrói o próprio caminho? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Bom, o nosso roteiro vai seguir a lógica do pensamento do próprio Freud. A gente começa pelo ponto de partida dele, entende por que ele precisou mudar, depois mergulha na regra que revolucionou tudo, vê como ela funciona na clínica e, no final, a gente amarra tudo para consolidar o aprendizado. Então, vamos lá. Para a gente entender para onde o Freud foi, a gente precisa primeiro entender de onde ele veio. E a jornada dele começa com uma técnica que ele pegou emprestada da medicina da época, a hipnose, e essa busca pela tal da catarse. A gente consegue ver aqui uma progressão bem clara. Lá com Charcot, Freud viu que era possível manipular os sintomas. Depois, com o Breuer, ele tentou ir direto na fonte desses sintomas. Mas olha que interessante, a técnica de pressão já mostrava uma certa insatisfação dele. Ele já queria que o paciente participasse mais ativamente, que ele se lembrasse e não fosse só um alvo passivo da técnica. O foco total aqui era a abriação. Pensa nisso como se fosse estourar uma bolha de emoção que ficou presa, sabe? A ideia era que, sob hipnose, o paciente revivia o trauma e essa descarga emocional, a catarse, seria a cura em si. Só que essa técnica, por mais impactante que parecesse, tinha um problema sério. Freud começou a perceber que faltava alguma coisa ali, algo que limitava muito a eficácia do tratamento a longo prazo. Essa imagem aqui resume perfeitamente a questão. No método antigo, o analista era o protagonista da cena. Era quase como um mágico que tirava a memória de dentro do paciente. Isso não só soava artificial, como tinha uma consequência clínica gravíssima. O paciente não aprendia a fazer o caminho sozinho. A cura dependia totalmente da força da sugestão do analista. E aqui está o ponto central que Freud percebeu. Os resultados simplesmente não duravam. A melhora dos sintomas era só temporária, porque a mudança não era na estrutura do psiquismo. Era, como a gente diria hoje, como consertar um vazamento complexo só com um pedaço de fita adesiva. Essa constatação levou a uma virada de chave completa. Se usar a força não funcionava de verdade, o que funcionaria? A resposta estava em uma abordagem radicalmente nova, que se tornaria a regra de ouro da psicanálise. A associação livre parte de uma premissa completamente diferente. Imagina que o trauma funciona quebrando elos na nossa mente. Uma representação, uma ideia, se separa da emoção que deveria acompanhá-la. O trabalho aqui não é forçar a lembrança, mas sim criar um espaço para que o paciente, ao falar livremente, comece a reconstruir essas pontes psíquicas por conta própria. E essa reconstrução, olha, não é algo superficial. Ela acontece em 3 níveis. Primeiro, reconectar as ideias, as memórias. Depois, juntar essas ideias com os afetos, com as emoções correspondentes. E o mais importante, garantir que essa reconexão chegue no nível mais profundo, o nível pulsional, para que a mudança seja de fato estrutural e duradoura. Uma pequena pausa aqui. Se esse estudo está sendo útil, se está clareando as coisas, considere deixar um like e se inscrever no canal. E claro, compartilhar com um colega da área nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade para profissionais. Ok, a teoria é muito elegante, mas e na prática? Como a associação livre funciona no dia a dia do consultório? E isso nos leva diretamente a 2 conceitos clínicos centrais, a resistência e a escuta. E aqui está o grande paradoxo da clínica psicanalítica. A regra fundamental é, em tese, a coisa mais simples do mundo. Diga tudo o que lhe vier à cabeça. Só que na prática, é talvez a tarefa mais difícil que existe. Por quê? Porque assim que a gente se aproxima de algo realmente importante, uma força interna atua contra a resistência. E a resistência se manifesta de 1000 formas, né? Quem atende sabe bem. É aquela mudança repentina de assunto bem na hora H. São os silêncios que pesam. É esquecer um sonho bem no meio do relato. Ou aquela insistência de que, isso é bobagem, não tem importância. Cada uma dessas coisas é um sinalizador, um letreiro luminoso apontando para uma área de conflito. Do lado do paciente, temos a associação livre, e do lado do analista,
Temos a contrapartida necessária, a atenção flutuante. O que é isso? É escutar tudo com o mesmo nível de importância, sem se prender a um detalhe em detrimento de outro. É essa escuta que cria uma espécie de linha de base do discurso e que permite ao analista perceber as pequenas quebras, os atos falhos, os desvios que denunciam o trabalho do inconsciente. Percebe a mudança radical? Ao contrário da força bruta da hipnose, a intervenção da analista aqui é cirúrgica, é sutil. É dar um pequeno toque, um empurrãozinho no momento exato, para que o próprio paciente consiga fazer a conexão. A descoberta é do paciente, não do analista. Ótimo! Agora, para a gente amarrar tudo isso de vez, vamos fazer uma comparação direta e depois algumas perguntas para ajudar a fixar bem este estudo. Essa tabela deixa tudo preto no branco. A gente vê uma inversão completa de papéis. O analista sai de cena como protagonista e vira um facilitador. O paciente deixa de ser passivo e se torna o produtor ativo do seu próprio material. E o objetivo muda de uma descarga emocional passageira para uma reorganização psíquica profunda e duradoura. E agora, para que todo esse conhecimento se fixe de verdade, vamos a algumas questões. Pensar sobre as respostas é uma excelente maneira de internalizar esses conceitos tão importantes. Fiquem super à vontade para deixar as respostas e as reflexões de vocês aí nos comentários. Essa discussão, essa troca, é uma parte essencial do nosso processo contínuo de aprendizado, não é mesmo? É isso, o estudo contínuo, essa busca por aprofundar o conhecimento, é o que nos forma como profissionais melhores, mais preparados. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse aprofundamento. Até o próximo!